Bom, boa noite, pessoal. Eu preparei a aula para nós hoje em dois momentos para a gente discutir, tá? O primeiro momento é fazer uma análise dos trabalhos que vocês enviaram, tá? E o segundo momento, a gente vai partir para a próxima etapa da nossa atividade, tá? Então, nesse primeiro momento, eu queria já partilhar algumas coisas com vocês e depois eu não tive como fazer. Eu fiz isso eu imprimi os trabalhos e escrevi nele, tá? Então ainda não fiz aquele esquema, não tive esse tempo de passar tudo pro arquivo, fazendo as observações e mandando para vocês. Eu não consegui fazer isso não. Mas se eu ver que eu não vou conseguir, eu vou dar um jeito de deixar esse trabalho disponível aqui na Mar ou lá na FANS na quinta-feira, tá? Dia de quinta, eu estou de plantão. Então, eu fico de 4h30 até as 7h30 lá na FANS. Então, se vocês precisarem, em algum momento, de levar o material, discutir alguma coisa, tem tempo, tá? Eu tenho tempo lá para poder fazer isso para vocês. Eu dou uma força para a Natália e tudo lá, mas eu estou à disposição para esse atendimento com vocês, tá? Então, quem precisar, já vai para lá. Bom, então, vamos lá. Eu já tinha passado as notas, elas estão lá no WebGIS, tá? E aqui eu trouxe algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vai ser importante fazer essa análise. Um detalhezinho bem legal que vai acontecendo nessa organização do Word, tá? Que é muito bacana e importante para vocês. Todas as vezes que vocês precisarem mudar de página, né, o caso, por exemplo, terminou a capa, vai para a folha de rosto. Aí precisou mudar de página. Terminou a folha de rosto, vai para a introdução ou vai para alguma coisa assim. Utilize lá no menu inserir quebra de página, tá? Porque aí todas as vezes que vocês precisarem movimentar as coisas, ele não altera as páginas anteriores, tá certo? Uma coisa, por exemplo, a próxima página não sobe. Então, isso facilita muito a organização do trabalho de vocês, tá? Eu estou falando isso aqui, que o que aconteceu mais isso foi no trabalho da Alexia e do Yuri, tá? E tem alguns elementos que vocês às vezes colocam que são desnecessários. Por exemplo, no título do trabalho, aí você coloca, aí a Alexia, mas o Yuri coloca assim, projeto de introdução do TCC. E essa é a disciplina, então isso vai lá para o topo da página. No topo da capa, ele vai vir fundação, faculdade, a disciplina e os nomes. No meio da página, o título do trabalho, que agora a gente ainda não tem título, então utilizem só o tema, tá? E depois lá embaixo, no finalzinho, vem o local e a data, tá certo? Como o trabalho que nós estamos fazendo, isso aqui é só uma questão de economia, como o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho introdutório, ele ainda não está fechado, todas as vezes que vocês mandarem para mim, não precisa colocar com folha de rosto, tá? Então, agora, nesse período, vocês não precisam de colocar folha de rosto, não. Vai ser uma economia para vocês. Quando a gente chegar no final, que a gente vai estar com o trabalho completo, aí eu vou passar para vocês quais os elementos que vocês precisam completar. Tá bom? Bom, outra coisa, vamos lá. Problema. Vai anotando essas coisas aí, depois ou então vocês assistam a aula de novo aí, se precisar rever alguma coisa. Mas, se temos um problema, problemas são sempre perguntas. Tá? Vários trabalhos apareceram o problema como uma frase e até com ponto final. Então, se é problema, tem que aparecer com um ponto de interrogação. Tá? Ele é sempre uma pergunta. Então, início de pergunta também é importante, né? Qual, o que, como, tá? Isso tudo tem que aparecer enquanto pergunta, porque se você coloca assim, a falta de informação sobre o investimento no períodos escolares e universitários.
perguntar. Isso não é pergunta, isso não é problema. Tá certo? Então, seria, por exemplo, perguntar assim, qual o nível de informação dos alunos? Perceberam? Sempre pergunta, tá? Outra coisa, nós pedimos, e aí vocês vão ver que isso influenciou muito na vida de vocês aí, nós pedimos que vocês fizessem objetivos. E nas propostas sempre pede para vocês apresentar objetivo geral, objetivos específicos, tá? Os específicos, eles podem, não tem limite. É bom, é lógico que se você coloca muito objetivo específico, você acaba repetindo as coisas, né? Mas é necessário colocar o objetivo geral, que é um objetivo geral, tá? E pelo menos uns 5 objetivos específicos, certo? Objetivos sempre precisam começar com o verbo no infinitivo, tá? Se você escreve qualquer outra informação no início, ele deixa de ser objetivo. Vamos lembrar, o objetivo é sempre a ação que eu vou realizar na minha pesquisa. Aonde que eu vou chegar? O que que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou tecer e aonde que eu vou chegar? Isso que é o objetivo. Ok? Eu estou pegando aqui primeiro o trabalho da Alexia e do Yuri. Justificativa. O que nós falamos mesmo? Toda vez que eu vou fazer uma justificativa, eu preciso vender o meu peixe, fazer uma propaganda do meu trabalho, motivar o leitor a ler o trabalho por inteiro. Certo? Esse que é o papel da justificativa. E uma justificativa ela não pode ser aí apenas um parágrafo, uma frase só e está justificado. Não. Tá? A justificativa, você precisa fazer uma relação, escrever a importância que é fazer um trabalho de pesquisa nesse assunto que você está querendo. E não pode esquecer de colocar 3 coisas importantes. Anota as 3 coisas que não pode esquecer. O quanto esse trabalho é importante para outras pesquisas. O quanto esse trabalho é importante para outras pesquisas. A importância para a comunidade acadêmica. E a importância para a comunidade local. Essas 3 coisas têm que aparecer no trabalho, têm que aparecer no justificativo. Você vai colocar um texto lá falando assim, né? Trabalho é importante, porque outras pessoas vão poder dar continuidade, é um assunto que não se esgota, ou que se esgota, mas vai ajudar como referência para outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando você fala da importância dele para a comunidade acadêmica. Então, o que seria isso? Quando você está pesquisando um assunto, ele tem importância para a faculdade? A faculdade vai poder utilizar dele? Aí você vai descrever isso. Isso é a importância para a comunidade acadêmica. Outros professores vão poder utilizar o seu trabalho como referência. Inclusive, já vou adiantar uma coisa interessante para vocês terem uma ideia. Quando o trabalho é feito, ele é feito pensando nessa visão que a gente está colocando. Olha que interessante isso. Está sendo organizada uma associação de patrimônio histórico em Nova Serrana. Tá? Essa associação de patrimônio histórico, ela vai utilizar dos trabalhos que falam que tem dados sobre Nova Serrana. Então, possivelmente, qualquer pessoa pode ir lá na biblioteca e copiar o trabalho de vocês, fazer uma cópia dele e guardar para servir de referência. Então, está vendo que o trabalho que você faz ele é importante para a comunidade acadêmica.
E, por fim, qual que é a importância dele para a comunidade local? O que você está pesquisando, ele traz elementos, ele ajuda a comunidade a local, quando eu falo, outras pessoas da cidade que não estão ligadas à educação, a pensar, a repensar ou a receber um projeto dentro daquilo que você pesquisou. Então, qual que é a importância disso para a comunidade? Vou dar um exemplo bem legal para vocês. A Fundação Getúlio Vargas, tá? É ela que faz a análise do custo da cesta básica no Brasil. Então, todo mês, os estudantes da Fundação Getúlio Vargas, às vezes até nem por mês, às vezes é por semana mesmo, eles fazem uma pesquisa dos preços da cesta básica. E isso vai gerar índices importantes para a nossa sociedade. Porque quando eu informo que é esse o preço médio da cesta básica, é pelo preço médio da cesta básica que se calcula, por exemplo, o salário mínimo. Tá vendo? Que vai calcular índices de aluguel, índices de juros, índices de empréstimo. Tudo está baseado nisso. Porque eu não posso criar valores que não atendam à cesta básica. Se vocês pegarem, por exemplo, o valor do salário mínimo, tá? Dividir ele, vocês vão encontrar lá qual que é o valor da cesta básica. Qual que é a importância disso? Se você tem o valor do salário mínimo dividido em cesta básica, tá? Ao mesmo tempo também você tem um controle daquilo que é necessário para uma pessoa, para uma família comer no mês. O salário tem o mínimo que se paga é o suficiente para aquela família comer no mês. Então, isso está baseado nos índices. Está vendo que é um trabalho de pesquisa que está sendo feito? É um trabalho de pesquisa e esse trabalho de pesquisa ele leva resultados para dentro de uma universidade que leva resultados para o país inteiro. Ficou entendido isso? Agora, Alexia e Yuri, cuidado com as referências bibliográficas, certo? A lista que vocês têm, tudo bem que a gente está simulando alguma coisa, mas é uma lista um tanto sem sentido. Teve uma vez que uma professora estava utilizando, ela colocou nas referências básicas da ementa de trabalho dela, ela colocou lá livros do Augusto Cury. Tá? Livros do Augusto Cury não servem de referência como livro científico. A mesma coisa que aparece aqui, por exemplo. Vocês já leram, garanto que já deve ter lido aí dentro no curso de vocês, Pai Rico, Pai Pobre. Pode ter sido uma indicação, só que para um trabalho científico ele não serve, tá bom? Por que motivo, Elias? Por que motivo você fala? Eu conheço mais ou menos o livro. Vamos entender. Por que ele não serve? Ele não serve porque ele é uma opinião do autor e não... Na opinião pessoal, eu conheço o livro. Eles falam que deu certo para ele, né? Não é a coisa que dá certo para todo mundo. Isso. Então, no caso de vocês, se vocês, como estão trabalhando de forma científica, o texto também tem que ser de cunho científico. Sim, eu sei. Okay? Entendi. Ele não pode ser uma opinião do autor. Vou te dar outro exemplo. Quando eu pesquisei o meu trabalho, eu não podia usar o livro da Beatriz Freitas, As Origens de Nova Serrana. Por quê? Porque ela, mais o Orlando, escreve o livro, mas eles não informam as fontes. Então, quando eles falam assim, encontramos o cartório de Pitangui. Beleza, e aí? O que ela deveria colocar quando ela escreve assim, encontramos o cartório de Pitangui? Livro tal, página tal. Percebeu a referência? Ela tem que estar lá. Se ele buscou, por exemplo, uma certidão de nascimento, ele tem que informar. Certidão de nascimento, número tal, lavrada do dia tal. No livro tal, folha tal, no verso tal.
Isso tem que estar lá. Porque se eu quiser, por exemplo, ir lá pesquisar mais alguma coisa dessa certidão de nascimento, só a carteira de identidade não traz todos os elementos que eu preciso. Então, eu preciso ter elementos científicos para isso, documento. Se eu peguei um texto da internet, por que eu preciso que vocês façam as referências? Porque é documento. E esses documentos nós temos que ter cuidado. Por isso que eu falei com vocês, na hora de pesquisar lá, toma cuidado com a palavra-chave, né? Para você pesquisar aquilo que é realmente de cunho científico. Ok? Aqui tudo bem? Ok. Tá. Certinho. No trabalho da Carolina e da Manuele, começa assim, primeira coisa. A data, local e data, quando a gente pede lá no final da página, da capa ou da folha de rosto, ele não é uma data completa, tá? Então, aquela coisa de Nova Serrana, 24 de agosto de 2020. Não. Eu vou colocar Nova Serrana, Minas Gerais, e na segunda linha, agosto de 2020 ou somente 2020. Tá? A ordem desse trabalho não ficou boa. Tá? Apareceu que a gente precisava, mas a ordem não. Então, por exemplo, problema tem que ser a primeira coisa. Tá? A justificativa precisa melhorar. De novo, cai naquilo que eu falei, faltou comunidade local, comunidade acadêmica e depois as referências. Letícia Anderson. Ó, muito bacana o que vocês fizeram, tá? Mas tem umas coisas que vocês estão pecando por excesso. Tá? Então, por exemplo, vai só naquilo que a gente está propondo. Faltou, por exemplo, o tema. Aí, cadê os objetivos? Cadê os objetivos estão aqui. Cadê o problema? Ele precisa aparecer. O tema eu coloquei no título. O problema eu vou incluir numa frase como se fosse os objetivos, o problema e descrever na frente. Eu não tenho que colocar o problema junto na justificativa, não? Não, você pode colocar. Agora é uma proposta de construção. Então, problema, qual que é a pergunta? Porque é ela que vai te dar um norte. Não, então ficou faltando mesmo. Você precisa desse norte para você, por exemplo, você não vai ter que ler a sua justificativa todas as vezes para você localizar onde está o problema. Ele tem que estar explícito lá em cima para você ir trabalhando em cima dele. Você nunca pode esquecer ele, perder ele de vista. Tá? Achei super bacana. Aí o cronograma não é agora, vai ser depois. Depois a gente vai aprender. Agora, ele fez uma coisa aqui, gente, muito bacana, mas assim, para o trabalho ficou um tanto desnecessário. Para o trabalho, tá bom? Mas para a vida dele vai ser excelente, que é uma ficha bibliográfica. Fechou de ar? Ó, não confundam. Ficha catalográfica e ficha bibliográfica. Tá? O que seria, então? Qual que é a diferença? A ficha catalográfica é aquela que aparece lá da biblioteca. Ela está na contracapa da folha de rosto. Aliás, ela está na contrária da folha de rosto. E a ficha bibliográfica é justamente essa que ele faz aqui, né? Que é você vai anotando informações de onde que é o livro, os detalhes, o assunto que você encontrou no livro. É um fichamento que foi feito. Então, ficou bacana isso aqui. Bruna e Marina. A gente coloca algumas coisas assim. Por exemplo, é um cuidado que a gente tem que ter. Faltou um objetivo... Faltou definir o que é o objetivo geral e o que é o objetivo específico. Tá? Faltou isso. Se você pegar o número 1, dá a entender que ele é geral, mas ele está só como objetivo. Agora, um cuidado que eu falo que tem que ter, por exemplo, o item 3 fala assim, agregar valor a todos os processos realizados na empresa. Cuidado com todos. Será que seria possível analisar todos os processos dentro de uma empresa? Certo? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu estou levantando uma poeira aqui.
Seria possível analisar todos? Agora, por que eu estou perguntando isso? Porque quando a banca olha para você, os seus objetivos, ela vai falar assim, nossa, que pretensioso. Será que você vai dar conta realmente de cobrir todos? Tá certo? Então, às vezes, o jeito que escreve te joga a banca contra. Então, quando vocês forem colocar, evitem essas coisas, né? Todos, nenhum, nunca. Tá? Evitem essas coisas, porque são situações, por exemplo, que você não sabe. De repente, no meio da pesquisa, você achou a solução. Aquilo que você achava que nunca seria possível, de repente, você achou um autor que falou que é possível. Então, caiu por terra seu objetivo. Tá? Então, esses extremos aí deve tomar cuidado. Ok? Lucas, Eloy e Marco Antônio. Também faltou isso. Coloquei isso lá no justificativo de vocês. E a comunidade acadêmica? E a comunidade local? Cadê esse povo aí? Ô, Reginaldo, no Sim. caso, eu preciso colocar mesmo o problema no trabalho, né? Isso Sim. foi uma dúvida que eu fiquei, que eu estava aqui com o problema, só que eu não coloquei. Uhum. E nem o tema. Certo, Eu fiz essa anotação aqui. tranquilo. Por que você tem que colocar? Porque, na verdade, você está fazendo um pré-projeto. E se ele é um pré-projeto, toda a sua organização vai depender do problema. Lembra que essa frase que eu estou falando ela sempre com vocês? Se não tem problema, não tem pesquisa. Certo. Tá? Por isso que ele tem que aparecer. Ele é o norte do seu trabalho. Ele é o ponto de referência. Porque onde você está fazendo o trabalho, que você começar a montar a sua pesquisa, é pelo problema que você vai falar assim, opa, eu não posso fugir disso não, senão eu não vou conseguir responder a pergunta do problema. Entendi. Certo? Elísio e Amanda, toma cuidado aí como que se formula a capa. Lá no manual tem uma proposta lá. E uma coisa que eu fiquei muito... chamei muita atenção de vocês, no trabalho de vocês. Isso tudo que eu estou falando para todo mundo, porque isso vai ajudando todo mundo a fazer, tá? Eu não estou respondendo só para a dupla, não. Cuidado com o que a gente chama de juízo de valor. O que é juízo de valor? É quando nós damos uma opinião pessoal naquilo que escrevemos. Então, nós não podemos emitir juízo de valor. Tá? Se o jornalista escreve que houve um acidente na BR, igual aconteceu esses dias aí, que teve um acidente na BR e morreu um bebezinho, ele não deve colocar no texto dele, falando assim, houve um acidente na BR-262, morreu várias pessoas, inclusive um bebê, e foi uma situação trágica. Foi uma situação trágica, está dispensado. É o que chama de juízo de valor. É trágico para quem? É trágico porque ele, como jornalista, ele deve só narrar o fato. Ele pode colocar números e ele vai deixar o leitor tirar as conclusões. É o leitor que depois que termina de ler o texto todo, que ele fala assim, nossa, que tragédia. O leitor pode fazer isso. O jornalista, não. O leitor pode fazer isso. O pesquisador, não. Então, quando coloca assim, por exemplo, no texto do Elísio, aí tem alguns momentos que coloca assim, por que fazer investimento requer economizar? E nem sempre é possível para todas as pessoas, porque requer um sacrifício. Sacrifício é juízo de valor. Presta atenção. A criança pode economizar ajuntando uma moeda de R$1 por semana? Pode. Vai ser sacrifício para ela? Se ela tiver na cabeça dela que depois no final ela vai quebrar o porquinho e vai comprar um negócio bem legal, tá? Ela vai trabalhar isso como se fosse uma grande aventura. Mas se ela pensar que ela está depositando uma moeda e que ela está deixando de comprar um doce, vai ser um sacrifício. Guardar aquele dinheiro toda vez.
Então, tá vendo que não sou eu que vou emitir juízo de valor, né, porque eu sou pesquisador, e sim o leitor. Ele que vai falar assim, nossa, que dificuldade para essa criança guardar esse dinheiro. Eu só relato que ela sofreu com isso, ela teve tal coisa, ela fez tal comentário, pronto. Mas eu falar assim, nossa, foi muito triste ver ela daquele jeito. Aí já é juízo de valor. Ok? Ah, tá. Aí eu fiz um outro comentário. É uma coisa interessante que deve ser prestado atenção. Por exemplo, ele fala assim, ó, nesse trabalho eles colocam assim, o papel desse trabalho será passar conhecimento sobre investimento. Passar conhecimento sobre investimento. Para e pensa, por exemplo, para vocês verem. Eu preciso de um trabalho científico para passar conhecimento sobre investimento? Não. Tá certo? Se esse é o objetivo para a comunidade, é desnecessário. Porque o banco faz isso. O banco já dá aula de educação financeira. Então, se você está fazendo o trabalho só para isso, desnecessário. Tá? Agora, o trabalho vai instigar a pesquisa para conhecimento sobre o investimento. Opa, já mudou de figura. Será que todas as pessoas conseguem entender como é que é o processo de investimento? Já mudou de figura. Então, isso precisa ser levado em consideração. Ok, de livro está ok. Leandro e Elton. Só algumas mudanças aqui. Aí, onde que eu falo que peca por excesso? Faz uma introdução, tem um trabalheiro para fazer uma introdução e esquece dos elementos principais, como está lá o tema, o problema. Então, isso não apareceu. Tá? Então, não era o momento da introdução ainda. E com um detalhe importante, não é hora de fazer introdução. Introdução a gente só faz depois que tiver tudo organizado. A introdução tem uma função primordial. Fazer um resumo, fazer uma apresentação básica de tudo que a pessoa vai ver no trabalho. Tá? Olha só, objetivo geral, introduzir e desenvolver o tema de forma didática ao empresário. Muito vago isso. Com objetivo geral, faça uma coisa mais ampla, porque se você foi lá e deu uma aula para o empresário, então está resolvido o objetivo do seu trabalho? Acabou aí? Tá? Estabelecer os marcos interruptivos e suspensivos. De quê? Que marcos são esses? De quê? Tem que definir. Quanto mais focado forem, melhor é a qualidade do trabalho de vocês. Tá? A mesma coisa aconteceu com as hipóteses. Não é hora de hipóteses. No trabalho da Ilza e da Thaís também, várias observações. Tá? Por exemplo, aparece um texto aqui no início que eu não entendi por quê. Ele é uma introdução, o objetivo é esse, mas não foi pedido introdução ainda, e ficou um texto solto. Ele é um texto que não tem muita ligação. Aí depois eu pergunto, né? O problema tem que ser uma pergunta, a justificativa tem que ser um texto, ela não pode ser tópicos. Objetivo geral é um objetivo só. Aí parece assim, objetivo geral, objetivo central. É a mesma coisa. Objetivo geral, objetivo central, a mesma coisa. Tá? E também a mesma coisa aí, um tanto de site, mas não está aqui, por exemplo, o que consta desse site? O que tem lá? Informa, colete dados para ajudar vocês. Ok? Perguntas? Nós temos 5 minutos. Vai reenviar para nós esse trabalho?
Vai reenviar para nós? Não Sim, entendi. eu vou tentar passar para o arquivo e devolver. Se eu não conseguir, aí eu já informo para vocês que na quinta-feira vocês podem pegar o Kinamar ou lá na faculdade. Tá? O impresso já está todo corrigido. Aí falta só mandar o virtual para vocês. Ok, espaço aberto. No caso aí, no meu, eu tinha colocado o tema dele na capa e na folha de rosto. Então, eu passei ele, então, para junto com a especificação do problema, o tema e especificação do problema no decorrer em cima dos objetivos da mesma ordem. Aí seria isso. Sim. Uma Beleza. coisa bem interessante, Anderson, é porque mesmo lendo a capa, nem sempre a gente vai associar a capa com o tema. Percebeu? No sentido assim, lógico, eu estou pedindo que façam isso, mas lá dentro tem que repetir. Ok, Tá? já arrumei. É uma coisa que a gente coloca assim, ó, se passa despercebido por mim, imagina para o leitor. Ele vai virar para você e falar assim, qual que é o tema? Aí quando eu falo leitor, por exemplo, vamos lá, eu estou na condição de um orientador agora. Imagina quem for receber o trabalho de vocês para uma banca. Ele tem que estar com isso tudo na mão, entendeu? Ele não vai sair por aí garimpando no seu trabalho. Esse aqui deve ser o tema dele. Não, ele não vai fazer isso. Ele quer tudo pronto, mastigado. Ele vai só avaliar. Ok. Algo Aí no mais? caso aí que eu tinha feito, as fichas, então, no caso ali que você queria nas referências, eu podia ter mantido só as referências mesmo, não precisava Só ter feito as referência. fichas completas, não. Uhum. Ok. Depois vocês vão construindo o trabalho, vocês vão perceber ele todo montado, né? Como é que vai fazendo tudo isso. Que a gente está trabalhando mais essa questão aí de como fazer. E aí? Algo mais aí, por enquanto? Conversa só. Segundo horário vai ser o que mesmo? Falou, O Reginaldo? segundo horário nós já vamos ver para a próxima etapa. Inclusive, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da pesquisa. Lembra que eu pedi que vocês mandassem para nós as perguntas, não foi isso? 2 perguntas? Pediu para elaborar, né? Mandar, não. Tá? Isso que eu ia falar agora. Não, Para vocês pensarem que a gente vai precisar delas hoje, não é isso? isso. Esse povo que está com a Tá câmera fácil. desligada aí, ó, liga por favor aí para a gente poder fazer uma foto da nossa tela. Acho ótimo, tá todo mundo arrumando os cabelos. Pô, gente. Cadê o Elton fazendo comida? Quem? O O Elton. Elton, até agora a gente não viu ainda o que ele está fazendo. Ok? Ok. Então tá, nós nos encontramos então às 21h15, pode ser? Pode ser. Então tá, João. Então tá aí, Vai. a gente volta, porque eu vou fechar aqui para a gente poder gravar.